Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vamos ler Mateus 14, 22. Diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por cada pastor presente, obrigado pela vida dos nossos líderes, supervisores e coordenadores, obrigado pela tua igreja, Pai. Ó Deus, declaramos, somos dependentes do teu Espírito Santo. Pedimos que haja uma unção sobre nós e que a tua palavra seja revelada em nosso coração, transformando a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, uma das experiências, uma das passagens mais lindas entre Cristo e os seus discípulos. A Bíblia diz que então Jesus ordena que seus discípulos entrem no barco e atravessem para outra banda. E ele fica com a multidão. Despedido da multidão, ele sobe para um monte para orar. Na quarta vigília, ou seja, entre as 3 e 6 horas da manhã, ele resolve ter com eles lá no barco. E ele entra no mar sem barco. Estava escuro, o vento muito forte fazia com que as ondas ficassem violentas. E Jesus vai andando em direção ao barco onde estavam os discípulos. Os discípulos, avistando aquela figura, vindo em sua direção, gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. E Jesus fala para eles: sou eu, não tenhais medo. Então Pedro, um pouco mais ousado, fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. E Jesus autoriza Pedro ir ter com ele. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. O lugar estava escuro e as águas, aquele vento batendo nele, tirou a confiança inicial de Pedro. E Pedro começa então a afundar. E ele clama, ele grita e fala: Senhor, salva-me. Jesus então, estendendo a mão, segura firme nele e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eles entram no barco. Jesus acalma o vento. E os demais que estavam ali vieram e adoraram, e houve aquele suspiro de alívio entre todos ali. Eu quero falar nessa noite com você sobre mesmo que a fé seja pouca. O tema dessa noite é mesmo que a fé seja pouca. Em primeiro lugar, vamos falar de Pedro e o início de uma caminhada, o início de um projeto, o início de um propósito. A Bíblia diz que Pedro, então todo empolgado, cheio de fé, cheio de confiança, fala para o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, manda eu descer do barco e caminhar sobre as águas, ir até onde está o Senhor. Jesus, vendo a empolgação dele, vendo a confiança, vendo a fé dele, fala: então vem. E Pedro desce então do barco e começa a andar sobre as águas. Que início poderoso que teve Pedro. Que início de projeto, cheio de fé. Agora eu vou caminhar sobre as águas. Não é assim com a gente? Somos igualzinho a Pedro. Iniciamos um projeto, iniciamos uma liderança, iniciamos um casamento, iniciamos um negócio, crendo que é da parte de Deus. Deus está comigo. Eu vou descer. O Senhor Jesus falou para eu descer, para eu andar sobre as águas. E nós descemos do barco e começamos a andar sobre as águas, cheio de fé, cheio de confiança, como foi Pedro. Mas de repente alguma coisa acontece. Aquele vento forte, aquelas águas fortes batem na gente e nos assustam. Como está acontecendo hoje.
muitas pessoas assustadas, temerosas, muitos crentes dizendo-se desanimados, chateados. Começaram tão bem a caminhada de fé, começaram tão bem o início, tiveram um início tão maravilhoso. Mas agora alguma coisa acontece que rouba a confiança, o ânimo, traz medo, traz sentimento de derrota, de morte, tira, rouba a nossa fé, a fé em nós mesmos, fé na nossa liderança, fé naquelas pessoas que estão caminhando com a gente. Sabe, mas deixa eu te falar, não é assim só com a gente. A Bíblia nos conta várias histórias. Temos várias passagens bíblicas de homens de Deus, de mulher de Deus, que começaram bem, iniciaram muito bem, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Por exemplo, Jó. A Bíblia fala que Jó era bem sucedido em tudo, tinha tudo bom e do melhor, mas no meio do caminho aconteceu uma desgraça. E os dois de Emaús, que andavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, começaram tão bem a caminhada, tinham um ministério tão frutífero, tão abençoado diante deles. Mas no meio do caminho, Jesus morre. Então eles vão de Jerusalém para Emaús. Sai da fé para o desânimo, sai da fé para o descontentamento, sai da fé que eles tinham lá em Jerusalém quando estavam com Jesus para uma vida de derrota. E por não dizer de Davi também, Davi, o rei Davi, que a Bíblia diz, enobrece tanto, ele teve seus dias abreviados, teve seu reinado abreviado, porque ele começou tão bem, derrotando Golias, enfrentando Saul, cheio de força, cheio de vigor, com tantas vitórias, mas no meio do caminho caiu numa cilada com Betseba. É assim, meus irmãos. Então, como Pedro, nós iniciamos uma boa caminhada. E como Pedro, às vezes, no meio do caminho, o vento nos assusta, a tempestade nos assusta, as ondas nos assustam, uma pandemia nos assusta. Então nós começamos a afundar. Em primeiro lugar, falamos de Pedro, do início de uma caminhada, do início de um projeto. Em segundo lugar, quero falar dos discípulos que ficaram lá no barco. Nós chamamos, em segundo lugar, os crentes sem fé. Aqueles que escolhem ficar lá no barco por questão de segurança. Eu descer desse barco e enfrentar esse mar? Não, deixa Pedro. Pedro é mais confiante, mais astuto mesmo, deixa ele lá. Não, nós vamos ficar aqui. Esses são os crentes sem fé, porque não é o propósito do Senhor para nós ficarmos nos agarrando a coisas nada seguras. O barco é um lugar que não é seguro. A nossa segurança como crentes está em Jesus. Mas esses discípulos que ficaram lá no barco, você sabe que eles tinham acabado de viver uma experiência extraordinária com Jesus. Eles presenciaram a multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas ali. Não precisamos citar as curas e os milagres, mas algo recente que tinha acabado de acontecer, que foi a multiplicação dos pães. Eles viveram experiências extraordinárias com Jesus. E mesmo assim, naquele exato momento, a fé deles era insuficiente. Quantas vezes nós experimentamos a graça, experimentamos o poder de Deus, mas de repente, diante de uma situação como aquela, nada muito diferente do que nós enfrentamos hoje, com uma pandemia, porque eles estavam encarando a morte ali, nós também estamos encarando a morte aqui na nossa época. E quando nós nos deparamos com isso, ouvimos muitos de nós dizer assim: estou desanimado, estou sem fé, eu quero ficar no barco, quero ficar seguro. Quantos de nós nos desanimamos, parece que a fé foge e nós queremos ficar quietinho dentro do barco. Sabe, acabamos nos agarrando como os discípulos em coisas nada muito seguras como o barco.
Mas você vê, não é só nós. A Bíblia conta a história do povo de Israel. A história do povo de Israel saindo do Egito. Viveram milagres extraordinários. Só o fato de saírem da sua escravidão já foi um grande milagre de Deus. Passaram pelo Mar Vermelho, milagre de Deus. Deserto, milagre de Deus. Foram sustentados, milagre de Deus. Se encontraram lá nas águas amargas, lá em Mara, e o Senhor transformou as águas amargas em doces para eles poderem beber. Viram água sair da rocha. Não tinham o que comer, Deus enviou o maná, Deus enviou a carne. Mas mesmo assim, vendo todos os milagres, vendo o poder de Deus diante das nações que eles mesmos derrotaram, diante disso tudo, quando chegaram para assumir a terra prometida lá na frente, quando chegaram bem na porta do milagre, eles viram que não dava para eles, a fé deles não era suficiente. A fé deles não era suficiente de colocá-los lá na terra prometida. Como aqueles discípulos não puderam viver a experiência de andar sobre as águas. Aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, como muitos hoje, também não vivem a experiência extraordinária de viver, de andar sobre as águas. Eles chegaram bem na porta da terra prometida. Falaram, ah não, é risco de morte eu entrar aí. Tem muito gigante, tem muita gente forte, tem muita gente poderosa. E escolheram voltar para trás. Sabe, meus irmãos, tem momentos diante das situações, diante das circunstâncias, que nos sentimos como aqueles 11 discípulos que ficaram no barco, sem fé, crentes sem fé. Em terceiro lugar, mesmo que a tua fé seja pouca. Em primeiro lugar, falamos sobre Pedro, que representa a caminhada inicial. Pedro que falou para Jesus assim, Senhor, se és tu mesmo, me mande ir ter contigo. E Jesus falou, vem. E ele desce com toda a confiança do barco, com toda a fé e começa a andar sobre as águas. Mas alguma coisa acontece no meio do caminho que o faz afundar. Aquela confiança inicial vai embora, a fé vai embora e Pedro é reprovado. Falamos também, em segundo lugar, sobre os discípulos que ficaram lá no barco, que nós chamamos de crentes sem fé. Estes que já experimentaram tantas coisas com o Senhor, viram tantos milagres, acabaram de presenciar também a multiplicação dos pães e vendo Jesus alimentar mais de 5.000 pessoas. Naquele exato momento da tribulação, da angústia, onde o vento está soprando e o barco vai para lá e para cá, a fé deles era insuficiente e foram reprovados. Mas eu quero te dizer, em terceiro lugar, mesmo que a tua fé seja pouca. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar, todo aquele que gritar, o Senhor estará com a mão estendida para poder segurar, para poder puxar ele de volta para a superfície. Eu quero te dizer o seguinte, que mesmo que você esteja falando aí no seu coração, na sua mente, falando assim, não, a minha vida não tem mais jeito, eu estou cansada da minha vida. Sabe, esse isolamento social talvez está causando em você depressão, angústia. Talvez a tua vida financeira não anda bem por causa disso. Talvez teu casamento não anda bem. Mas deixa eu te falar, se você clamar, se você gritar, falar, Senhor, salva-me porque eu estou afundando, o Senhor irá estender a sua mão para te salvar. Independe da quantidade da tua fé. Independe do tamanho da tua fé. O Senhor não está aqui para te condenar, o Senhor não vai te julgar. O Senhor vai estender as mãos quando você clamar, quando você gritar. Ele vai pegar você, vai te colocar num lugar seguro, no barco novamente, vai acalmar aquele vento, o mar vai ficar tranquilo e calmo e o teu barco vai poder flutuar sobre as águas do Espírito. Aquela rota que foi tirada do seu curso será restabelecida. Sabe, meus irmãos, você poderá clamar agora, você poderá gritar agora, e o Senhor irá estender a sua mão para poder te tirar desse abismo, tirar das profundezas da angústia. O Senhor vai tirar você dessa enfermidade. Se você clamar agora, se você gritar a Ele, Senhor, socorre-me, salva-me, Ele irá te salvar, irá em teu favor. Eu quero te dizer que a mão do Senhor sempre estará lá. A mão do Senhor pode representar o irmão da igreja, o irmão da tua célula, o teu líder, o teu pastor.
A mão do Senhor pode representar uma oração que você recebeu. A mão do Senhor sempre estará lá. A mão do Senhor pode ser essa mensagem que você está recebendo agora. A mão do Senhor sempre estará lá. Eu quero te falar o seguinte, que se você gritar, se você clamar, independe se a tua fé é pouca ou de repente não tem fé nenhuma. Se você gritar, o Senhor estenderá a sua mão para te salvar. Ele estará lá com você. Amém, meus irmãos? Então, de repente, você está aqui nessa noite e talvez você está passando por uma angústia, talvez você está passando por uma situação difícil, talvez você está passando por um sentimento horrível. Eu quero te falar, você não está sozinho. Talvez o mar está revolto, talvez o vento está soprando muito forte, as águas estão batendo nas suas pernas. De vez em quando vem um aperto no teu coração. Eu quero te dizer o seguinte, você não irá se afogar, você não irá morrer. Não tenha medo. O Senhor disse para os discípulos assim, não temas, sou eu. Eu quero dizer para você, não temas, o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Então, de repente, você está passando por algum tipo de angústia, algum tipo de problema, de alguma situação adversa. Eu quero fazer uma oração por você. Onde você estiver, se você está com medo, se você está triste, se você está angustiado, se você está enfermo, eu quero falar para você, o Senhor está tocando no teu corpo, na tua mente, na tua alma, agora. Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que pensem, eu creio que o Senhor está conosco. Então, se você se encontra assim, eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração pela tua família. Coloca uma das tuas mãos, ou coloque as duas mãos assim no teu peito, o teu coração sobre o teu peito. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, orar pelos meus irmãos que estão em casa. Senhor, eles talvez estão passando por uma angústia, uma tribulação, uma situação difícil, uma situação turbulenta. Talvez é no casamento, talvez é no relacionamento, talvez é consigo mesmo. Senhor, talvez é um problema de doença emocional ou doença no corpo, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, toca na vida deste irmão, toca na vida desta irmã, toca nesta família que está sofrendo, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor os cure, que o Senhor os liberte agora. Livra, Senhor, tira todo o peso, tira toda a angústia e traz a libertação sobre eles. Eles sintam-se agora aliviados, como aqueles discípulos que, quando Jesus entrou no barco, acalmou os ventos, eles se sentiram aliviados, porque o Senhor estava com eles. Que eles sintam agora a tua presença nas suas vidas, eles sintam a sua presença na sua casa. Senhor, que eles sintam o Senhor tocando neles agora, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, peço que a tua mão esteja sobre eles para os abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. E talvez você está aqui hoje e nunca entregou a sua vida para Jesus. Mas você quer fazer hoje. Quer falar assim, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você quer fazer isso? Os irmãos estão colocando o meu telefone aí no chat. Eu quero que você mande uma mensagem para mim falando, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu vou fazer uma oração por você. De repente você nunca teve a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. Ainda não teve a oportunidade de falar assim, eu já fui crente, eu já fui servo do Senhor, eu já estou afastado, estou longe da casa do meu Pai. Você quer voltar hoje? Eu quero que você mande uma mensagem para mim hoje, para que eu ore por você também. E eu tenho certeza, o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele não te deixará, não te desamparará. Se você passar pelo fogo, o fogo não irá te queimar. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. O Senhor vai estar com você. Mesmo que você seja colocado na fornalha, o Senhor vai entrar com você lá na fornalha. Você não estará sozinho. Mesmo que de repente você está andando nas águas e afunda, o Senhor vai te salvar. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, te conceda da sua graça, da sua misericórdia, da sua proteção. Que o Senhor te agracie e te abençoe muito, em nome de Jesus.